Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Eu iria ministrar uma palavra no final do ano, ainda lá na outra igreja ainda, e a gente acabou fazendo um culto mais de adoração, e logo em seguida era a vez do pastor Johnny ministrar, e ele foi e ministrou tudo o que eu ia ministrar. Eu falei, o Senhor queria falar naquele dia. E eu pedi outra palavra para o Senhor e hoje o Senhor confirmou, através dos louvores, através do diácono Marco. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, e versículo 35. E a palavra do Senhor diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode estar se assentando. Lendo essa passagem, o Senhor colocou muita coisa ao meu coração e eu quero transmitir para a igreja. E como foi falado comigo, eu espero que fale com você também. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você vai atravessar para o outro lado. Esse ano de 2023, a gente faz muitos planos, como todos os anos. Chega final do ano, chega início do ano, a gente faz até a gente arrisca lá num caderninho que a gente quer para o ano, não é? Mas se a gente for pegar todos os caderninhos que a gente já fez, mais da metade a gente não consegue concluir. E eu fico me perguntando por que, Senhor? Por que o Senhor tem as promessas e parece que às vezes a gente não consegue alcançar? E o Senhor colocou no meu coração que não depende de Deus, porque Deus já te deu a promessa. Depende de mim e de você, de quando a tempestade chegar, a gente não voltar para trás, mas sim conseguir chegar ao outro lado. E quão difícil é chegar ao outro lado quando a tempestade está no nosso barco, quando a tempestade está na nossa casa, quando o alimento falta, quando o filho fica doente. Quão difícil é servir o Senhor na provação. Mas eu digo para você que na provação é onde Deus nos faz forte, é onde Deus mostra que Ele é Deus na nossa vida. Como a missionária Márcia pregou na quarta-feira, se a nossa vida estiver muito boa, desconfie, porque o crente ele precisa, sim, passar por provações, não a vida inteira, não sempre está reclamando, mas sim, para que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado na nossa vida. E a primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que vocês podem perceber que quando Jesus ele deu a ordem, os discípulos, eles não perguntaram: será? Eles imediatamente seguiram Jesus. E o que eu entendo aqui é que o quê? Que mesmo a gente fazendo a vontade do Senhor, mesmo fazendo as coisas certas, mais cedo ou mais tarde a tempestade vai bater na nossa porta. Por mais que a gente faça o que o Senhor quer, mas eu entendo uma coisa, e quando passamos por dificuldade, por provação, por às vezes não saber onde nós iremos chegar, conseguir,
é porque o Senhor tem algo maior na nossa vida. Só que nós precisamos amadurecer. E amadurecer dói. É difícil. Porque o Senhor, Ele bate. Mas Ele não bate porque Ele é ruim. Ele bate porque Ele ama. Porque Ele corrige. Porque Ele quer que você sim chegue do outro lado. Ele tem as promessas já liberadas sobre a nossa vida. Basta nós querermos alcançar o que Deus tem para conosco. Só que a gente às vezes começa a olhar para o lado. Às vezes a gente começa a olhar para as ondas batendo no nosso barco. E a gente fica assim, será que Deus ainda vai fazer algo na minha vida? Será que o Senhor prometeu, Ele ainda irá cumprir? E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para você. Aquilo que Ele tem preparado para você vai chegar. Mas você precisa se manter firme. Você precisa adorar, você precisa buscar. E você vai dizer, pastora, você não sabe como está lá em casa. Irmãos, vocês não sabem o que eu já passei já. Eu já passei fome grávida. Eu já olhei para o meu filho, ele está doente. Eu já pensei que quando eu fui ganhar a minha filha, o Senhor colocou a mão porque ela nasceu praticamente morta. E o Senhor disse, o que eu tenho contigo é grande. Se a gente for desanimar para cada obstáculo que a gente passa na vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E você vai dizer, mas pastora, como você conseguiu? E eu digo que não fui eu, foi a força do Senhor. Foi a presença dEle. Porque às vezes nós queremos só as coisas boas do Senhor. Às vezes nós queremos só quando eu tenho um carrão, quando eu tenho uma casa boa. Mas e quando a tempestade chegar? Quem vai ser? Quem você é na tempestade? Quem você é quando você não tem o que comer, o que vestir? E eu digo para você, se você adorar, se você tiver com o teu joelhinho ali dobrado, diante de Deus, o seu coração sincero, você vai alcançar as promessas de Deus na sua vida. Porque às vezes nós queremos só olhar para mim. Não, só eu sofro. Só eu passo dificuldade. O irmão não passa. Todos nós passamos. Todos nós enfrentamos batalhas. E às vezes chegamos com um sorriso no rosto sem ninguém perceber nada. Mas só Deus sabe o nosso coração. Só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Mas o Senhor trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Que você vai chegar aonde Deus queira que você chegue. Que os sonhos que o Senhor tem para você ainda não morreram. Que ainda estão de pé. Basta você acreditar, basta você buscar. E continuando no texto, o texto vai dizer que muitos barcos seguiram Jesus naquele momento. E outra lição que eu tiro aqui é que você não vai às vezes poder contar com o amigo que você tem. Que você não vai poder contar com a sua família às vezes. Porque na hora da tempestade nenhum barco chegou perto. Deixaram ali os discípulos e Jesus. E quantas vezes, às vezes, a gente quer um ombro amigo. E às vezes você não tem esse ombro amigo. Às vezes você fala, não, esse é meu amigo até na morte. Às vezes não vai ser. Às vezes Deus vai tirar do teu caminho pessoas que você gosta. O Senhor tirou do meu caminho muitas pessoas que eu pensei, essa vai seguir comigo até o final. E não chegam. E não é porque elas são ruins ou algo assim, mas é que o Senhor sabe quem Ele deixa e quem Ele tira da tua vida. Ele sabe o propósito que Ele tem com você. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão nos acrescentar. Às vezes elas vão nos tirar da presença do Senhor. E o Senhor sabe lá na frente. Quantas vezes eu questionei, mas Senhor, por que o Senhor tirou fulano, ciclano? É porque Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o que tem contigo. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor dando um tapinha nas costas, dizendo, ei, eu tô com você. Na hora que você começar a prosperar, ela vai já olhar de cara torta para você. Talvez ela não vai gostar de te ver feliz. Talvez ela não vai gostar de te ver crescer, de te ver crescer na obra do Senhor. E é por isso que o Senhor tira. E vai colocar pessoas que você nunca imaginou do teu lado para te ajudar. Eu tenho pessoas
que na minha maior dificuldade eu não tinha amizade nenhuma com elas. E foi quem o Senhor levantou para me ajudar. Porque o Senhor conhece o coração. Ele conhece quem te ajuda de verdade e quem te ajuda por interesse. E talvez você olhe e diga: mas pastora, é tão difícil seguir nos dias de hoje a Cristo. Mas eu digo para você nessa noite: não desanime, não perca o foco, chegue do outro lado, comece a olhar não para o que os outros falam de você, mas para o que Cristo pensa de você. Porque às vezes nós começamos a olhar muito: mas o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, missionário, e esquecemos de olhar para quem Cristo pensa de nós. Quantas vezes nós desanimamos por uma palavra que alguém deu, por algo que alguém falou, e esquecemos de olhar para o que Cristo está dizendo a nosso respeito. Quantas vezes passamos dificuldades e vamos nos aconselhar, e às vezes voltamos pior. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: converse com aquele lá de cima, porque aquele lá de cima nunca vai te desamparar. Ele sempre vai ter uma palavra para você. Ele sempre vai ter algo para te dizer que vai te colocar no caminho novamente. E continuando o texto, eu só tomar uma água, irmãos. Continuando o texto, você pode perceber que Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Ele estava descansando, porque ele sabia o que viria lá na frente. E aqui ele nos traz outra revelação. Porque se você for ler o capítulo 5, Jesus já sabia que ele ia encontrar o endemoniado de Gadareno. Ele já saberia que teria mais coisa para ele fazer, além de ter passado o dia conversando, falando sobre parábolas, ensinando. Ele ia chegar lá do outro lado e teria mais problemas. E por isso que o Senhor dormiu. Ele descansou. E aqui ele deixa mais algo pra gente: descanse. Tá doendo? Descansa. Tá chorando? Descansa. É difícil? É. Eu digo por mim, porque eu sou uma pessoa que não tenho paciência. Eu gosto das coisas pra ontem. E quando o Senhor diz: tenha paciência, descansa, é porque Ele está no teu barco. Ele sabe exatamente o momento certo de te dar a vitória, de te livrar, de dar o que você precisa. Mas é tão difícil. Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de esperar o outro. Eu mesma vou e faço. E o Senhor, no início da minha gravidez, Ele me prometeu algumas coisas, usou várias pessoas. E foi começando a passar o tempo e não começou a dar o que o Senhor estava falando. E eu falei: Jesus, eu não quero passar o que eu passei de novo. Não, né? Mas vamos lá, vamos pra cima. Até que um dia Ele usou o pastor Johnny, sem os pastores saber de nada do que eu estava na minha cabeça imaginando. E ó, em mim. Eu falei: Jesus, já entendi. Quanto mais eu falava Jesus, já entendi, mais Ele usava esse homem aqui de Deus para falar comigo. Porque a gente não descansa. Porque às vezes a gente fala: descansa, irmã Cleo. Mas quando é a gente fica mais difícil, não é? A gente fala: não, irmã, descansa o teu coração. Mas quando chega na vez da gente, é mais difícil. Porque é mais fácil você liberar uma palavra do que receber. E eu digo para você, que depois do que o Senhor me falou, eu descansei o meu coração. Porque eu sei o que Ele está fazendo. Porque se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai. E Ele já começou a fazer. E eu falei: obrigada, Senhor. Porque o Senhor, Ele é um Pai. Ele é um Pai que cuida. É um Pai que zela. Ele sim deixa assim a gente passar por aflições, por provas. Mas é Ele quem cuida. É Ele quem dá direção. E o Senhor sempre vai estar conosco. A gente pode virar as costas para o Senhor. A gente pode deixar de vir nos cultos, de deixar de fazer a vontade dEle, mas Ele sempre vai estar ali, do teu lado, te esperando de volta. Porque Ele é um Pai que cuida, mas Ele corrige também. E às vezes nós precisamos ser corrigidos, precisamos para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa viver o melhor de Deus.
Não é legal você ser corrigido. Não é legal o Senhor colocar você na provação. Mas é dela que a gente sai forte. É dela que a gente começa a dizer: ei, Satanás, na minha vida você não tem vez. Eu tenho um Deus que acalma a tempestade, que anda sobre o mar. E às vezes a gente olha só para a tempestade, só no barco balançando para lá e para cá. Quantas vezes você pensou: mas o que eu estou fazendo na vida? Por que as coisas não dão certo para mim? E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer que o Senhor está e que Ele acalma qualquer tempestade. Qualquer coisa que você enfrentar com o Senhor, você terá a vitória. Quando você coloca o Senhor no seu barco, quando você diz: Senhor, eu quero a Tua presença sobre a minha, nesse ano de 2023, você vai conquistar grandes coisas. Mas o problema é que a gente fica extasiado quando chegam as provações. Quando o barco começa a balançar, quando as coisas começam a dar errado, quando o que Deus te prometeu começa a demorar, a gente começa a murmurar. A gente começa a pensar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes a gente culpa a gente mesmo, mas às vezes a culpa não é nossa. É como eu falei, mesmo os discípulos fazendo o que o Senhor mandou, mesmo assim, eles passaram por dificuldade. Mesmo assim, eles passaram por provações. Mas por quê? Para sair dali com o nome exaltado do Senhor na sua vida. Quantas vezes o Senhor te colocou na prova e você disse: eu não vou aguentar, dessa vez eu desisto. E você está aqui hoje porque Deus, Ele é fiel na sua vida. Ele te sustenta, Ele te pega no colo quando você precisa. E quando o Senhor Ele diz assim: então Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. Quantas vezes nós estamos ansiosos? Nós vivemos um tempo da ansiedade, da depressão, e que a gente fica: meu Deus, o que vai ser? O que eu vou fazer? E o Senhor diz: aquieta-te. Eu tenho algo para a tua vida. Essa depressão não te para. Essas coisas que assolam a sua vida não vão parar você, se você colocar Jesus no seu barco. Se você disser: Jesus, eu quero ter um encontro contigo esse ano. Eu quero ser melhor do ano passado. Eu quero que as suas promessas venham se cumprir sobre a minha vida. E quantas vezes a gente para, a gente desanima, a gente começa a olhar para o lado, começa a olhar para o irmão, começa a olhar para a irmã, e a gente para. Porque às vezes a gente quer algo e o Senhor ainda não tem liberado sobre a nossa vida. Ainda não chegou o tempo e a gente quer para ontem. O Senhor disse que vai fazer, então eu quero para hoje. Porque se Deus não fizer hoje, Ele não é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele é Deus se Ele fizer. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque um pai, ele sabe quando dá algo para o filho. A minha filha, ela tem 6 anos. E a geração de hoje é tudo celular, não é? Elas são já conectadas, já nascem conectadas. Ela com 1 ano já sabia desbloquear meu celular. Eu falava: Jesus amado, isso que eu nem ensinei, né? Mas só de ver, eles sabem. E às vezes na correria de mãe de casa, a gente deixa eles um pouquinho mais com o celular, né? Mas um dia, a gente foi numa loja e a Nicole dá-lhe fazer bagunça. E o Nicole fica quieta. Nicole. E ela não, nem me escutou, ficou fazendo dengo lá pra vendedora. Eu falei: deixa nós conversar lá em casa. Mas foi sair da loja. Eu falei assim: tu vai ficar de castigo, você não vai mais mexer em celular, e você vai ficar 1 semana sem ponhar o pé pra fora. Tu vai ficar brincando só aqui dentro. E não dei o celular. E ela um dia começou a encher o saco. No outro dia: posso mexer? Não. E
chora daqui, chora de lá. Com uma semana eu não lembrava mais do celular, irmãos. Mas se você deixar que o seu filho faça tudo o que ele quer, que filho que vai crescer? Sem limite, sem obediência. O filho tem que saber que o pai manda e ele obedece. E assim é o Senhor conosco. O Senhor manda e nós obedecemos. Às vezes dói, às vezes a gente não quer fazer o que o Senhor quer estar mandando, porque às vezes o que o Senhor quer não é o que a gente quer. Quantas vezes fugimos do nosso chamado, do nosso propósito, por achar que não é aquilo que o Senhor tem? Eu quantas vezes falei, Senhor, acho que o Senhor me ponhou na posição errada, porque antigamente eu não falava, eu não pregava, eu ficava quietinha no meu canto lá e queria continuar lá, bem fasteirinha. Até que o Senhor nos chama e não tem para onde mais fugir. Não tem mais como a gente falar, não, Senhor, eu não quero. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de vir na igreja e olhar para ver se a bateria está boa, se a parede está pintada. Está no tempo da gente vir para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle, para que Ele cresça, para que a gente venha se encher do poder de Deus, que a gente possa vir orar nas quarta-feiras, se encher cada vez mais da presença do Senhor, porque quando daí a tempestade chegar, a gente tem força. Mas o problema é quando a gente está bem e a gente não busca. É quando a gente está bem e a gente vem aqui só para mais uma reunião e eu vou embora e tchau. Mas é nos dias ruins, que é quando a gente está bom, a gente vai conseguir vencer. Porque quando eu estou bem, que eu posso adorar, que eu posso pular, que eu posso gritar, quando o dia mal tiver chegado, eu vou lembrar, Senhor, aquele dia eu estava bem, mas hoje não. Mas aquilo que o Senhor profetizou na minha vida, eu sei que vai acontecer. Que a gente venha no culto, que a gente chora, que a gente se derrama. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Não é isso que a Bíblia diz? E é tão bom vir aqui, sentir a presença de Deus junto, se alegrar junto, chorar junto. A gente precisa parar de ficar de nhenhenhen. A gente precisa olhar para Cristo. A gente precisa contar, missionária Márcia, eu preciso de você. Pastora, eu preciso de você. Irmã Fabiana, eu preciso de você. A gente tem que ser igreja, porque a igreja, ela permanece junto. Às vezes não vamos concordar com tudo, porque somos diferentes. Eu posso gostar do roxo, o irmão do azul, e não tem problema. Só que a gente fica, não, se o irmão não gosta do roxo, eu também não gosto do irmão. Porque se eu pintar a parede de vermelho, eu não venho na igreja. E a gente esquece Jesus. A gente esquece de que é Ele a nossa base, de que é Ele quem faz na nossa vida, de que abre porta onde não tem, que cura onde a medicina diz que não tem mais cura. Ele é o Deus da provisão, é o Deus que acalma uma tempestade. Ele é o Deus que a gente serve. E eu digo por experiência própria, que Ele abre porta onde não tem, que Ele faz o que ninguém pode. Talvez você esteja esperando um amigo trazer, mas não é um amigo, é Deus quem vai te dar. Às vezes você acha que o Senhor esqueceu de você, mas eu digo uma coisa, o Senhor não se esquece de um filho. O Senhor, Ele não esquece das promessas que fez para você. E Ele trouxe você nessa noite aqui para liberar essa palavra de que você vai chegar do outro lado. Que mesmo passando dificuldade, mesmo o barco balançando, você vai chegar ao outro lado, porque Ele é fiel na sua vida e Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem sobre você. E no último versículo Ele vai dizer, os discípulos vão dizer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Jesus que com um simples falar, Ele calmou um mar agitado? Talvez a sua vida esteja agitada, talvez a sua vida não esteja como você queira, mas o Senhor trouxe você aqui para dizer: aquieta-te, porque eu ainda estou no seu barco, eu ainda estou cuidando dos seus sonhos, eu ainda estou cuidando da tua família, da tua casa, do teu emprego. Mas às vezes é difícil,
Às vezes é difícil acreditar quando o barco está balançando demais. É difícil acreditar quando você olha e você não vê porta aberta. Quando você quer algo e o Senhor não realiza. É difícil de acreditar. Mas eu digo para você que no tempo certo o Senhor te honra. No tempo certo Ele abre a porta. No tempo certo Ele vai te dar a vitória. Porque Ele é um Pai que cuida. E quando o Pai cuida, Ele dá na hora certa. Ele não deixa o filho perecer. Choramos, perecemos. Mas o Senhor é aquele que cada lágrima que você derrama, Ele enxuga, Ele entende. Talvez eu olhe para você e não entenda o que você esteja passando. Mas o Senhor, sim, entende. E Ele está aqui de braços abertos nessa noite para te abraçar, para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele ainda é na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos. Eu convido você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero estar chamando o pastor Johnny. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Eu não sei quais têm sido as provações que você tem passado. Eu não sei, talvez se você precisa de uma bênção financeira, se você precisa de uma porta aberta para o seu emprego, se você precisa de salvação na sua casa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente como ninguém. E eu quero chamar aqui na frente a missionária Márcia e diaconisa Aline. E você que entrou aqui, talvez não pensando que Jesus iria falar com você, talvez você entrou aqui pensando em desistir, pensando talvez em parar, mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele é fiel na sua vida e que Ele tem um plano para você nessa noite. Que esse ano de 2023 você vai sair daqui com uma palavra profética sobre a sua vida. Que você vai chegar do outro lado. Que você vai conquistar aquilo que você tem tanto almejado. Você que deseja uma oração, as profetas do Senhor vão estar aqui na frente. Enquanto o pastor louva o louvor, que você possa sair daqui dizendo: Senhor, eu vou chegar do outro lado. Eu vou conseguir. Eu não sei o que você tem tanto buscado, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui acreditando no milagre, acreditando que Deus vai fazer na sua vida o impossível. E que você fique com essa palavra e que você possa sair daqui renovado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?